Meu nome é Maria da Silva, hoje tenho 76 anos. Eu vivi alguns meses com o sobrenatural e hoje vou contar para vocês o que me aconteceu quando eu tinha 25 anos. Eu tinha me casado recentemente, um pouco mais do que 2 meses. Estávamos morando com meus sogros, até que nosso financiamento saísse e pudéssemos comprar a nossa casa. Meu sogro chegou um dia em casa, depois de ter ido à padaria, contando que tinha uma casa no fundo da nossa rua para vender. Lembro que minha sogra perguntou o que havia acontecido com as irmãs que moravam lá. Meu sogro só respondeu que o padeiro é quem estava falando, mas não disse nada sobre as irmãs idosas que lá viviam. No dia seguinte, eu, meu esposo, minha mãe e minha sogra resolvemos dar uma olhadinha na casa. Quando chegamos lá, na frente da casa, eu senti um arrepio, um mal-estar. Minha mãe percebeu e chegou perto de mim e me disse: "Filha, talvez tenha outras casas mais novas para comprar, não precisa ser essa." Minha sogra, que estava próxima, concordou. Acho que elas pensaram que eu estava com aquela cara por achar a casa feia e antiga, mas não era isso. Foi um sentimento de tristeza que senti por alguns minutos, mas logo depois sumiu. A casa era bem antiga, mas parecia bem conservada. E nem parecia que eram 2 idosas que moravam lá, pois a pintura era bem chamativa e o jardim estava bem cuidado. Enquanto esperávamos o sobrinho neto delas chegar, nós ficamos olhando os detalhes da fachada da casa, que era do século passado. O homem chegou e pudemos ver a casa por dentro. A casa era realmente muito bonita, antiga, mas ao mesmo tempo parecia que tinha acabado de ser construída e estava com todos os móveis lá. Parece que as irmãs não quiseram levar nada, até os retratos estavam lá. Minha sogra perguntou: "O que aconteceu com suas tias-avós? Elas se mudaram, mas parece que não quiseram levar nada, nem os retratos." O homem só respondeu que as tias foram para um asilo no norte do país. Elas não estavam conseguindo se cuidar direito. Aí a família achou melhor elas terem ajuda profissional o tempo todo. Mas minha sogra não pareceu convencida com a resposta do rapaz, pois era estranho que, em vez de contratar alguém para ficar ali com elas, preferiram mandá-las para outro lugar, pois ali era o lar delas e parecia que sempre seria, pois tudo tinha a cara delas. Os quadros, os vasos, os móveis, as cortinas, tudo parecia ter mais de 80 anos. O mais estranho que só parecia ser antigos, pois não se usavam mais esse tipo de coisas no mundo moderno, mas continuavam novos, como se tivessem sido comprados recentemente. Perguntei sobre os móveis. O homem disse que não tinha tido tempo, mas iria tirar tudo e levar para um depósito. Se nós quiséssemos algo, era só pedir que ele deixava. Meu marido era louco por coisas antigas e foi logo dizendo que por ele podia deixar tudo. Acabou que só os retratos e roupas de cama e mesa que foram retirados. O resto ficou tudo. Mesmo relutando, concordei com a compra da casa e nós nos mudamos naquela semana. Só levamos alguns eletrodomésticos, como geladeira, liquidificador, micro-ondas, etc.
e nossas roupas. Na primeira noite, não consegui dormir nada. Estranhei tudo, desde a cama, o quarto, tudo. Na primeira oportunidade, iria comprar outro colchão. Os dias foram passando e não conseguia me acostumar com os móveis. Eles eram escuros e antigos, mas não era só isso, era algo mais. Parecia que tinha alguém me observando. Eu sempre que acendia o fogo e deixava cozinhando algo e saía para fazer outra coisa, quando voltava para a cozinha, o fogo estava apagado. Passei a cozinhar sem poder sair da cozinha. O mesmo acontecia quando ia lavar roupa. A máquina parava se eu não estivesse perto. Mas tudo isso foi pouco comparado com o que me aconteceu alguns dias depois. Quando eu estava estendendo roupa no fundo do quintal, escutei a vitrola que ficava na sala tocando uma música antiga, bem alta. Entrei apressada, achando que era meu esposo que tinha chegado mais cedo, mas não era ele, e na sala a vitrola tocava sozinha. Desliguei e saí da sala. Talvez o gato tivesse esbarrado no aparelho, pensei, mas por falar no gato, ele tinha sumido, já fazia alguns dias. Não era nosso gato, mas ele sempre aparecia na varanda. Dávamos comida para ele e ele ficava um pouco na sala com a gente e depois ia embora. Quando meu marido chegou, eu lhe contei e ele também achou que era o gato. O tempo foi passando e aquela sensação de alguém sempre me olhando continuava. Em uma noite, eu acordei com o miado do gato. Levantei e procurei por ele, mas não o achei. Talvez eu tivesse sonhado, pensei na hora que voltei para a cama. Na noite seguinte, eu fui dormir tarde, pois tinha ido jantar na casa dos meus sogros. Fazia pouco tempo que eu estava dormindo quando acordei, assustada, ouvindo uma criança chorando. E o mais estranho era que o som vinha do piso do quarto. Levantei da cama e me ajoelhei. Abaixei a cabeça para ouvir melhor. E lá estava, o choro de uma criança recém-nascida. Dei um grito e chamei meu marido. Ele acordou assustado, mas veio até onde eu estava. Mas não ouviu nada. Então falou que eu tinha sonhado. Depois disso, coisas começaram a acontecer na casa, como objetos que sumiam ou eram trocados de lugares. O tempo passava e eu não conseguia me acostumar com nada daquele lugar. Meu marido achava que eu não gostava da casa, por isso eu estava inventando tudo aquilo para irmos embora, e isso estava começando a ser motivo de discussão entre nós. Minha sogra e minha mãe combinaram de vir me visitar e tomar um café. Contei para elas o que estava acontecendo. Até demonstrei sobre o fogo que apagava quando ninguém estava na cozinha. Elas acharam estranho e ficaram preocupadas. Minha sogra contou que quando ela era jovem, seu avô sempre falava dessas terras e desta casa também, que na época que eles começaram a abrir a rua para esse lado do bairro, uma família que tinha vindo da Itália, formada por um casal e 2 rapazes, já viviam por aqui há muitos anos. E depois que o casal faleceu, um dos rapazes voltou para a Itália, mas dizem que ele faleceu de acidente de carro, lá na Itália. O rapaz que ficou casou com uma brasileira e teve 3 filhos, um menino e 2 meninas. Elas eram gêmeas. Diz que o menino, que era o mais velho, foi para o exterior estudar e nunca mais voltou. O casal faleceu em um acidente de carro quando as irmãs gêmeas
tinha por volta de 20 anos. Os boatos que falavam era que quando os pais ainda eram vivos, elas já não saíam de casa. Depois do acidente que vitimou seus pais, elas pararam de vez de sair de casa. O pessoal do mercado ou da farmácia ou qualquer outro comércio é que vinham trazer as compras e deixavam aqui na varanda. Nunca ninguém entrava na casa delas e parece que o irmão também nunca veio visitá-las. Por isso, estranhei o sobrinho, aquele dia, dizer que estavam preocupados com elas. Sim, a casa ficava numa esquina do nada, pois não tinha nada na frente e nada do lado. E praticamente, na mesma rua, tinha alguns terrenos com algumas construções em andamento e alguns lotes vazios. Então, só começava a ter casa mais para adiante, próximo da minha sogra. Minha sogra disse que tudo ali era dos pais das irmãs, mas com o tempo o governo foi tomando, só sobrando a casa. Passou alguns dias e eu finalmente consegui a vaga de professora na escola do bairro. Então eu saía de casa cedo junto com meu esposo e só retornava às 5 horas da tarde, 1 hora antes que o meu marido voltasse. Depois de um mês dessa rotina, comecei a ficar triste, uma tristeza por dentro. As aulas não eram tão queridas por mim. Eu queria ficar em casa. Nem quando chegava fim de semana e o meu esposo queria visitar os pais ou ir ao cinema, eu não queria ir junto e passei a não sair mais com ele. A tristeza me pegou tanto que 3 meses dando aula eu não consegui ir mais. Numa noite, levantei para ir ao banheiro e escutei o gato na varanda. Já fazia meses que ele não aparecia. Até achei que ele tinha ido morar em outro lugar com seus donos. Espiei pela janela e fiquei paralisada com o que vi. 2 mulheres idênticas, idosas, sentadas na varanda, e uma estava com o gato no colo. Fiquei ali parada por um bom tempo, até que uma delas se virou e fez sinal para mim se aproximar. Nesse momento, eu vi tudo girar e só acordei com o meu marido me levando no colo para o sofá e preocupado, passando álcool nos meus pulsos. Falei para ele o que tinha visto, mas ele não acreditou, disse que era da minha cabeça. Depois daquela noite, eu passei a ver vultos pela casa, e sempre que eu estava no jardim ou no fundo do quintal, eu via alguém na janela da casa me espiando. Minha sogra veio conversar comigo para saber o que estava acontecendo. Eu mesmo achando que ela não fosse acreditar, eu contei tudo, o que vinha acontecendo. Ela pediu para eu ficar na casa dela por uns tempos, porque eu não estava me alimentando direito e estava com olheiras e muito pálida, que parecia que a qualquer momento eu fosse desabar de tão magra que estava. Nessa hora, me olhei no espelho que ficava na parede da sala e vi uma imagem que não tinha visto antes. Ali estava uma estranha, com os olhos fundos, magra, pálida, mas era eu. Veio uma tristeza enorme no meu coração e comecei a chorar. Foi nessa hora que o gato entrou na sala, vindo não sei de onde, miando desesperado, e veio para cima da minha sogra, como se fosse atacá-la. Entrei na frente dele e ele pulou em mim. Seus arranhões me rasgou o braço. Na mesma hora, a vitrola começou a tocar. Nós duas olhamos de onde o som vinha e lá no canto da sala, onde estava a vitrola, uma mulher idosa segurava o aparelho nas mãos. O gato foi para cima da minha sogra novamente
Então, mais que depressa, saímos para fora da casa e fomos embora dali. Fiquei na minha sogra até o dia seguinte, quando fomos buscar nossas coisas na casa, porque depois do que tinha acontecido, não íamos mais ficar lá. Quando meu esposo abriu a porta, sentimos um cheiro de podridão e lá dentro tinha muita poeira e as coisas que antes pareciam novas estavam velhas. Até o teto era todo furado. O que tinha de novo era só os utensílios que havia trazido, o resto estava esfarelando. Meu sogro, que estava junto para ajudar a carregar as coisas, a todo momento fazia o sinal da cruz. Peguei as malas, coloquei as roupas nela e já estava saindo quando escutei o miado do gato vindo do assoalho. Abaixei para ouvir melhor e tudo parou. Saímos de lá o quanto antes. Já no carro, dei uma última olhada para a casa e lá estavam duas mulheres e o gato no colo de uma delas. Estavam sentadas no degrau da varanda, até que sumiram. Nunca mais voltamos lá e depois de 2 anos vendemos a casa para a própria prefeitura, que já era dona dos outros terrenos. A casa foi demolida. Voltei a dar aula. Tive 2 filhas gêmeas. Hoje sou professora aposentada. Nunca mais senti aquela tristeza que sentia naquela casa. Das irmãs gêmeas descobrimos depois que elas nunca estiveram em nenhum asilo. Até hoje ninguém sabe de nada. E o tal do sobrinho neto que veio vender a casa nunca existiu. E o irmão, que foi estudar no exterior, teria falecido ainda jovem, devido a uma doença grave. Até hoje ninguém sabe quem era aquele rapaz que veio vender a casa. Ele sumiu e provavelmente não era parente nenhum.